Nossa. Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, né? O início do carnaval. Nós estamos com a casa um pouco desfalcada. Imagina. Eu peço desculpa para a Eliana, Imagina. a nossa palestrante, que se deslocou de Piratininga, né? Para cá. Ela faz parte do Centro Espírita Antoninho Marmo, né? Ajuda muito lá no cantinho do idoso, enfim, ela está sempre presente nas atividades do movimento espírita. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer uma prece e a palestra será retransmitida no YouTube. Então, depois, se quiserem ouvir, passar para os seus familiares, viu? Vocês vão ter a palestra, tá? Vamos então agora elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo aos bons espíritos a intuição e a assistência durante a palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Eliana, a casa é sua. Obrigada, dona Nina. Boa noite, amigos. É uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Eu gosto muito dessa casa, dos amigos queridos que aqui trabalham, né, em nome da doutrina espírita. É uma alegria. Hoje eu acordei meio rouca, mas com o auxílio do microfone e da espiritualidade e a água, vai dar tudo certo. E hoje a gente vai falar sobre bem sofrer e mal sofrer, né? Porque a gente às vezes é tão reclamão na vida, né? Que às vezes a gente precisa ter esse lembrete do que a espiritualidade nos diz em relação, né, aos sofrimentos, às dificuldades que a gente tem aqui na Terra. E eu trouxe um videozinho que ele é um tanto provocativo para as nossas reflexões, que ele é um comercial da ACD, que é a Associação de Amigos das Pessoas com Deficiência, lá em São Paulo. E ele é um vídeo que eles fizeram para uma campanha deles para as pessoas doarem para a ACD, mas que ele traz uma mensagem muito linda e muito pertinente a isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então eu pediria para o nosso amigo colocar esse videozinho. Ele é bem curtinho, acho que dá um minutinho e pouco de vídeo, e a gente vai conversar sobre isso. Enquanto ele entra, esse vídeo, eles colocaram uma caixa no Parque Ibirapuera, escrito Máquina Resolvedora de Problemas. E é isso que a gente vai ver. A falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muita saudade do meu país. É verdade. Transporte público. Muitas dívidas.
triste? Pra você melhorar, você vai ter que respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você está reclamando com um problema muito pequeno? E aí? Vejam que a cabine da máquina resolvedora de problema, ainda com a chamada "entre e resolva seus problemas imediatamente", causou, chamou atenção no Parque de Ibirapuera quando colocaram para fazer a gravação desse comercial. E ele chama a atenção da gente nesse sentido, de que às vezes a gente quer uma máquina resolvedora dos nossos problemas, sendo que a gente na doutrina espírita principalmente, que a gente tem todo o conhecimento trazido pela espiritualidade, a gente sabe que só nós podemos resolver os nossos problemas. A gente sabe que às vezes as dores também são necessárias e importantes para a nossa evolução espiritual e até mesmo muitas vezes para o nosso cuidado físico. Se a gente vai ao dicionário e olhar o sentido da palavra dor, a gente vai encontrar o seguinte: em sentido geral, é a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou funcionamento anômalo de um órgão. Então essa está se referindo à dor física, quando a gente tem as nossas dores no corpo físico. Mas ele fala, por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, mágoa, aflição, angústia, pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. E aí ele está se referindo às dores da alma. E às vezes a gente tem dores da alma tão profundas que chegam a refletir no nosso corpo físico. A gente às vezes fica tão tenso que a nossa musculatura fica enrijecida e toda dolorida. Então veja, isso é o sentido da dor, mas a gente também tem outra questão que é o sofrimento. Será que sofrimento e dor são a mesma coisa? A gente, às vezes, a gente tem dores que causam sofrimento, mas às vezes não. Historicamente, quando a gente fala de dor, desde os homens da caverna foram encontradas aqueles desenhos, aqueles registros rupestres em cavernas que percebeu-se que estavam retratando, né, situações de dor. Então a gente vê que dor sempre existiu na humanidade, desde o homem das cavernas. Mas na antiguidade também a dor era atribuída a maus espíritos, porque a medicina não existia ainda, e quando o corpo doía, eles não entendiam que podia ser algum órgão, alguma coisa, e às vezes achavam que era influência de espíritos, né? Por isso, muitas vezes quando as pessoas sentiam dor, eram tratadas pelos sacerdotes, os freis da época, que sabiam lidar com ervas, com rezas, para que aquela dor desaparecesse. Então, eles achavam que a dor
era alguma coisa que poderia ser espiritual, porque ainda não existia, né, ainda o conhecimento da medicina. E muitas vezes a dor anuncia que algo não vai bem no nosso corpo. Ela é como se fosse um alerta, um alarme que Deus colocou também no nosso corpo para nos indicar que alguma coisa não vai bem. Se não fosse esse alarme da dor, às vezes a gente ia estar com alguma coisa doente no nosso corpo e não iríamos descobrir. Há um tempinho atrás, um amigo, um companheiro nosso lá de Piratininga, do centro, ele foi hospitalizado porque começou a ter cólicas de vesícula e viram que ele tinha pedras na vesícula. Não, precisa operar, está com um monte de pedra na vesícula. Mas quando ele chegou no hospital, efetivamente, e foi transferido para o hospital para que fosse feita a cirurgia da vesícula, viram que não, o problema dele, ele estava com um problema muito sério no rim. E aí, sabe aquela coisa quando a gente fala há males que vem para bem? A crise da vesícula foi ótimo, porque o rim estava quietinho. E se não fosse a dor da vesícula, ele não ia descobrir o outro problema que estava realmente numa situação já mais séria. Então, o nosso corpo, ele tem esse alarme, que é a dor, para a gente perceber, né, as nossas necessidades físicas. E além disso, a dor também nos oferece oportunidades de reflexões, porque às vezes a gente precisa perguntar o que essa dor veio ensinar para mim, o que essa dor veio mostrar para a minha vida, né? E às vezes a gente precisa, é momento da gente fazer essas reflexões. Como eu falava antes, a dor e sofrimento nem sempre estão juntas, né? A dor é mais fisiológica e o sofrimento é mais psicológico. Ele está no âmbito mais das questões psicológicas, né? Um conceito mais abrangente do que a dor. A dor, você vai falar assim, eu estou com uma dor na perna, e você sabe localizar efetivamente a dor da perna, sabe onde está. E muitas vezes o sofrimento, a gente não sabe dizer onde está. E porque a gente está sentindo no nosso coração, aquilo está nos angustiando, algo está nos angustiando. Então pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor, né? Uma coisa não inclui a outra, né? Então, mas quando a gente está falando de sofrimento, ele inclui não só as questões psicológicas, mas também as questões sociais, as questões espirituais. Porque sim, a gente também sofre quando a gente está desequilibrado espiritualmente, né? A gente não dorme direito, muitas vezes fica irritadiço por conta de desequilíbrios, né? No âmbito espiritual. No Evangelho, no capítulo 5, né, ele fala assim, que é no capítulo, né, do Bem-aventurados os aflitos. Ele tem uma frase que fala assim: o homem pode abrandar ou aumentar a sua amargura e a de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. E é bem isso, conforme a pessoa olha a vida, as dificuldades vão ter um peso maior ou menor, né? E aí a gente vai entrando no nosso bem sofrer e mal sofrer, né? A gente sabe que o sofrimento, os sofrimentos, as dificuldades, os problemas, né? Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos as questões de causa e efeito, né? Às vezes a gente fez alguma coisa que cause
essa dor, esse sofrimento. Muitas vezes a gente, o espírita é cheio de às vezes falar assim, ai, mas eu devo estar passando isso porque eu devo ter feito alguma coisa errada na vida passada, né? Sendo que a doutrina também nos mostra que grande parte das dificuldades que a gente tem nessa vida, a gente mesmo plantou nesta vida. Então, bem pouco é de vidas passadas, de outras reencarnações, porque na misericórdia divina a gente vai pagando, né, os nossos débitos em crediários. Então a gente recebe um pouquinho só em cada reencarnação para a gente ir, né, saudando as nossas dívidas de vidas passadas. Então grande parte é a gente mesmo que causa, né? Quando a gente é orgulhoso, quando a gente não perdoa, né? Quando a gente carrega remorsos, arrependimentos, e enquanto a gente não busca, né, o resgate disso, buscar se reconciliar, buscar o perdão, né? A gente fica carregando esse peso, né, essa amargura nos nossos ombros, e muitas vezes a pessoa, né, até adoece por conta dessas questões. E no capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo que é intitulado Bem-aventurados os aflitos, no item 18, ele vai ter exatamente o subtítulo do Bem e Mal Sofrer. E ali tem uma mensagem, esse item ele é de uma profundidade tão grande que dá para a gente falar dele à noite, porque ele vai trazendo para a gente instruções preciosíssimas para a gente entender efetivamente essas questões. E ele fala assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou que jazam sobre a palha. Ou seja, na terra, ele está dizendo aqui que o sofrimento faz parte da vida, tanto para quem ocupa tronos, ou seja, para quem seja, né, de uma classe social elevada, como aquele que dorme sobre a palha, porque todo mundo tem alguma questão, e não importa questão de classe social, só mudam os problemas, a dimensão dos problemas. De repente você vê situações daquele que às vezes tem uma condição financeira muito favorável, mas é extremamente infeliz. Outro dia, teve um tempo atrás aí, agora já nem me lembro qual que era desses sertanejos famosos aí, que tinha até interrompido show, a carreira, porque estava em profunda depressão. Então você vê uma pessoa de sucesso, famosa, mora numa enorme mansão, tem carros maravilhosos, enfim, não isenta. Então todas essas questões materiais não isentaram ele de sentir depressão. Então veja que não são as questões materiais que vão trazer a felicidade, que vão fazer com que a gente não tenha nenhum problema na vida, né? Então, ele pode não ter um problema de boletos, crise para pagar boletos no final do mês, mas tem outras questões que afligem às vezes a alma, né, daquela pessoa. Então às vezes a pessoa
como a gente está falando de dores, dor e sofrimento, às vezes ela não tem dores, mas tem muitos sofrimentos na sua vida. E então, a gente sabe pelos ensinamentos da doutrina que estamos num planeta de provas e expiações, né? A gente ainda, se estamos aqui nesse planeta, como se diz, estamos no mesmo barco. Todos nós temos questões espirituais ainda a aprender, a evoluir, né? a melhorar. Se fôssemos perfeitinhos, já estaríamos em outras paragens, em outros planetas. Então, aqui na Terra, a gente tem, sim, todo mundo, em um calo aperta num lugar, no outro calo aperta em outro lugar. Mas estamos realmente num planeta de aprendizado. Como a gente estuda na doutrina espírita, estamos em transição para nos tornarmos um planeta de regeneração, né? E aí, nós, quando chegarmos nesse nível, né, nós já teremos outras, né, uma vida com mais amorosidade, com mais paz no nosso planeta, e vai fazer com que a gente, né, com o aprendizado do amor, tenha menos sofrimentos físicos e também psicológicos. E aí na frase seguinte ele diz assim: mas há poucos, ele fala assim, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Profunda essa frase, ou seja, não adianta a gente fazer as coisas, né? Se a gente na nossa reencarnação está programado determinadas provas, determinadas situações que a gente tem que enfrentar. Então, o que ele está dizendo aqui, que não é assim, não, eu tenho que enfrentar isso, então vamos lá, né? Não, a gente tem que saber sofrer. Sabe aquilo que eu falei antes, a gente tem que perguntar para a dor o que ela veio me ensinar. Perguntar para os momentos de dificuldade o que essa situação veio me ensinar. Porque essas situações são os grandes professores da gente. E a prova disso é que muitas vezes, quando a gente está ali no olho do furacão, como diz, né, no momento de dificuldade, a gente às vezes fala, não, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, está muito difícil, está muito pesado para mim. E se vocês, cada um de vocês, se olharem para trás, vão se lembrar de situações difíceis que vocês já passaram. E aí, quando você trouxer em sua memória, você vai falar, puxa, eu consegui, eu venci, acabou que deu certo, eu consegui resolver, aquilo se solucionou, passou. E se você for olhar com mais atenção ainda, você vai ver que você se tornou uma pessoa diferente depois dessa dificuldade. Você vai ver que aquilo, em alguma forma, te transformou. Muitas vezes física e psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Porque assim, a gente, quando está tudo bem, tudo muito acomodadinho, tudo muito, né, tranquilinho, a gente é preguiçoso, a gente é folgado, né? Se tiver tudo bem, a gente assim, acho que eu não preciso ir no centro hoje, não, tá tudo bem, não preciso tomar passe. Então, às vezes a gente precisa
de situações para a gente ter a percepção, né, do que a gente precisa buscar de melhorias na nossa vida. E ele fala assim, essa frase é uma das que bem impactantes nesse trecho, que ele fala assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte a coragem. Foi os espíritos que disseram, não sou eu não. Está lá no item 18 do capítulo 5. Os espíritos disseram que o desânimo é uma falta. A nossa falta de coragem, né, de reagir, né? E às vezes é bem isso. Às vezes a gente não busca ajuda quando a gente está nos momentos de dificuldade. Lá em Piratininga, eu trabalho no atendimento fraterno também. E muitas vezes, né, a gente está ali fazendo atendimento e a pessoa ali traz situações, dramas bastante difíceis que ela está enfrentando, problemas familiares. E quando a gente pergunta assim, então, você tem o hábito de orar, de fazer prece na sua casa, antes de dormir? A pessoa fica te olhando assim com cara de paisagem. Parece que a gente perguntou às vezes uma coisa do outro mundo, né? A gente não se lembra de fazer prece justamente quando a gente mais precisa delas, né? Então a nossa às vezes falta de coragem de buscar auxílio, um auxílio, né? Seja no centro, um auxílio médico, um auxílio, né, do apoio de amigos. Nós fomos criados para vivermos em conjunto. Desde a época das cavernas, a gente teve a necessidade de se agrupar para a nossa própria sobrevivência. Então nós temos que nos ajudar. E é importante a gente recorrer à nossa rede de apoio quando a gente está em dificuldade, né? Porque é com a ajuda de um e do outro que a gente vai conseguindo passar por essas dificuldades, né? Porque às vezes o outro percebe uma situação, alguma coisa, encontra algum caminho que você não tinha pensado. E quando a gente realmente, né, compartilha as nossas dificuldades, a gente vai, né, passando melhor a nossa jornada. Agora que eu vi aquele relógio está parado, né? Eu falei, ué, não está andando. E aí ele fala assim: a prece é um apoio para as almas, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Lembra que eu estava falando da prece, mas veja que ele está dizendo que não basta fazer prece no piloto automático, digamos, né? Já fiz a prece. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a gente tem que ter uma fé viva e uma fé na bondade de Deus. E justamente a gente, quando tem a dificuldade, a gente reclama de Deus. Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz. Aí a gente fala mal de Deus, inclusive, quando a gente tem alguma dificuldade, né? Então, e no Evangelho ele está chamando a atenção disso. A gente tem que ter fé na bondade de Deus. Se, ainda que eu esteja passando por uma dificuldade, é o que eu preciso. Ali a gente não quer,
nenhuma dor, nenhuma dificuldade na nossa vida, mas às vezes a gente precisa delas. E ele ainda vai falar assim: ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então veja, lembra aquilo que eu falei de trazer à memória algum momento difícil que você já tenha passado? Quando a gente estava, ali naquela situação, a gente acha que não vai aguentar. E depois, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente não só conseguiu atravessar aquela dificuldade, como conseguimos nos melhorar de alguma forma. Então, o fardo, ainda que naquele momento pareça pesado, pareça difícil, quase insuportável, é aquilo que nós precisamos. É o remédio que Deus colocou na nossa vida por alguma necessidade. E ele fala assim: o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Ou seja, na medida que é o peso, a gente também vai ser recompensado na medida do nosso esforço, da nossa resignação, da nossa coragem de enfrentar aquela dificuldade. E ele vai encerrando dizendo assim: mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e para que a vida se apresenta cheia de atribulações. E veja, essa frase, cumpre, porém, merecê-la, é bastante importante. É bastante importante a gente entender que a gente merece, por alguma forma. Houve uma situação lá em Piratininga também, de uma pessoa que estava também passando por uma dificuldade, e o mentor dessa pessoa deu uma comunicação de coragem, de ânimo, e ficou muito marcada na minha cabeça o término, a última frase da mensagem, que dizia assim: vai valer a pena. E esse vai valer a pena era no sentido espiritual, de que embora naquele momento a dificuldade fosse enorme, espiritualmente depois ela iria perceber que tinha valido a pena passar, o bem sofrer naquela situação. Então veja quão importantes que são essas reflexões desse único item que tem nesse capítulo. Um item que dá para a gente pensar uma semana nas reflexões que ele apresenta para a gente. Ainda na sequência, um pouco depois, no item 20, ele fala assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Nós somos ótimos em reclamar, Vamos combinar que isso a gente sabe fazer muito bem. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo, Então, a gente fica buscando a felicidade nas coisas materiais. Se eu ganhar na Mega Sena, meu amigo, eu vou ser feliz, porque eu vou fazer isso, aquilo outro. E a gente acha que a gente depende dessas coisas, de coisas materiais, para ser feliz. Mas se você não tiver uma vida de paz, nem com a Mega Sena você vai ser feliz. Esse é o ponto. Então, e na verdade,
A gente, quando lê esse capítulo inteiro e outras mensagens que falam da felicidade, a gente, na verdade, eu acho que nem sabe o sentido dessa palavra. A felicidade verdadeira, eu acho que os nossos dicionários não dão conta de explicar qual seja realmente a sensação da felicidade, que quando Jesus fala de felicidade, quando aparecem nessas mensagens do Evangelho a felicidade, eu percebo que assim, a gente não entendeu nada ainda do que seja realmente a felicidade. E tem uma frase de um autor, que é o Mark Twain, que é um autor da literatura americana, que ele traduz de uma forma muito brilhante o nosso comportamento humano. E ele fala assim: eu sofri muitas catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu. Porque nós somos assim também, né? A gente já fica falando, sofrendo às vezes por antecipação. Não, tenho certeza, vai acontecer tal coisa, vai isso, aquilo, tudo coisa que vai dar errado, né? Vai ser assim, assim, assado. E a gente sofre, fica angustiado, tem crise de pânico, de ansiedade, tudo. E aí quando você vai ver, o negócio nem acontece. Mas a gente quase se acabou de sofrer. Então, essa frase traduz muito essa coisa, principalmente hoje, nesse mundo com tanta ansiedade que a tecnologia tem trazido para as pessoas, né? Que veem as redes sociais e acham que, nossa, a minha vida tinha que ser assim, né? Bonita, com roupa bonita, com um carro bonito, fazendo viagem para não sei onde, e a pessoa acha que só vai ser feliz com aquilo, né? E vive numa situação bastante difícil. E a gente tem que pensar, né, nessas nossas atitudes, resgatando um pouco o vídeo, né, a máquina resolvedora de problemas. A doutrina nos deixa muito claro, né, que não existe milagre. A primeira frase que tem do capítulo de milagres da Gênesis: não existe milagre. Tudo que aquilo que a gente conheceu, a gente chamou de milagre, fazem parte das leis de Deus. E foi mérito daquela pessoa ter recebido, né, aquela bênção. Mas não houve uma transgressão de nenhuma lei divina. Então a gente sabe que diferente daquela cabine que as pessoas entraram curiosas para ver o que tinha lá dentro, para resolver os problemas imediatamente, como dizia no lado de fora, e apertaram o botão na expectativa de, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes a gente quer isso. Nós somos às vezes aquela criança que, igual nos filmes, né, nas animações, que tem lá a fada madrinha com uma varinha e plim, problemas resolvidos, felizes para sempre. Às vezes a gente quer isso na vida. E nós somos a nossa máquina resolvedora de problema. Eu tenho que resolver um problema. Eu sou responsável por cada situação da minha vida. E a nossa atitude, né, a nossa determinação de mudança, a nossa mudança de atitude, do nosso comportamento, a nossa reforma íntima, que vai fazer com que a gente vá tendo menos dificuldades. Porque lembrando, como a gente viu,
A gente adora plantar uma dificuldade, né, na nossa vida. Mas Jesus já dizia que ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente sabe que a gente também tem o auxílio da espiritualidade, que às vezes a gente também esquece disso nos momentos de dificuldade. Nos atendimentos fraternos, às vezes eu falo para a pessoa assim: olha, você sabia que Deus, na sua bondade, Ele deu um presente para cada um de nós, não importa qual seja a religião, onde mora, o que tem e o que não tem. Ele deu um presente para a gente, que é o nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, como queiram chamar. E a gente esquece. Às vezes eu falo para a pessoa assim: você já pediu, né, auxílio do seu espírito protetor, do seu anjo da guarda, para que ele te ampare, para que ele te auxilie nesse momento de dificuldade? Porque às vezes a gente fica num ciclo vicioso, só reclamando, que a gente, até a espiritualidade tem dificuldade às vezes de nos ajudar, porque a gente fica ali só preso no problema e se esquece de pedir esse auxílio. E quando a pessoa finalmente desperta para fazer uma oração, para fazer uma prece, realmente com a fé viva, como dizia no Evangelho, quando ela pede o auxílio do espírito protetor dela, né? As coisas mudam. Aí ela acorda no outro dia: nossa, tive uma ideia maravilhosa, e acha que teve uma ideia brilhante, sem ter a noção de que justamente são as intuições dos amigos espirituais, aquela ideia brilhante que às vezes a gente acha que teve, né? Então, a gente precisa ter essa fé de pedir o auxílio da espiritualidade, confiar na justiça de Deus, que Jesus veio nos ensinar, a gente saber que a gente não está sendo castigado, não. Deus não me abandonou. Eu preciso desse remédio e eu tenho que confiar que Deus está dando para mim uma oportunidade para eu ser melhor. E por último, a gente colocar o Evangelho de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Quando a gente efetivamente conseguir ir colocando os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a gente vai sofrer bem menos. Até porque a gente vai fazer menos besteira na vida, né? Então, com isso, a gente vai sofrer bem menos, né? Então, quando a gente coloca, né, a mensagem de Jesus no nosso coração, no nosso dia a dia, a gente tem outros comportamentos, outras atitudes. A gente olha a vida de uma outra forma. E até as dificuldades a gente vai passar de outra forma, né? Então, essas eram as reflexões que eu queria trazer para vocês. Eu não disse que a espiritualidade ajudou, que a minha voz nem sumiu. Tá vendo? Durante o dia inteiro eu estava: meu Deus do céu, eu acho que não vou conseguir fazer. E sabe, ao mesmo tempo eu falava: não, tenho certeza que eles vão me ajudar, que vai sair. Durante o dia inteiro eu não tive a voz que eu estou tendo agora. Eu começava a falar, minha voz sumia. Mas tá vendo? Consegui trazer, né, essas reflexões para vocês. E eu agradeço muito por essa oportunidade de estar nessa casa tão amorosa, com uma vibração tão gostosa, né? E eu desejo que a paz, a luz, a mensagem de Jesus esteja presente na sua vida, no seu lar, na sua família. Que vocês tenham, né, um fim de semana de muita harmonia, né, em sua família. Gratidão, viu? Obrigada.
dia. Eliana, nós aqui agradecemos. Foi uma Foi alegria. muito bom. Uma alegria. E a Eliana me fez lembrar que em 1969 eu precisei muito da ACD. O meu filho tinha uma necrose ascética na cabeça do fêmur e os médicos falaram: vai na ACD que lá eles vão colocar um aparelho, né, para que possa recuperar a parte do fêmur, né? É uma referência. Então, porque se não fosse isso, ele ia ficar mancando depois. E recuperou, ficou 2 anos usando aparelho, e eu me levava lá na ACD. Olha, foi um trabalho maravilhoso deles e graças a Deus meu filho ficou perfeito. Então, a gente só tem a agradecer essa grande instituição. Sem dúvida. Você me fez lembrar. Que bom, Tá bom? que bom. É isso aí. E nós agradecemos muito a Eliana e agradecemos a todos que vieram hoje aqui na nossa casa, e a gente vai agora passar para os passos, tá bom? Que Deus nos dê uma boa noite e um feliz dia da manhã.